Sobral na Mídia, um canal aberto para sua informação. Beleza, Márcio? Podemos começar? Cristiane Oliveira, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao programa, Cristiane. Boa noite. Boa noite, Olivando Alves. Boa noite. Boa noite você, telespectador do programa Sobral na Mídia, na pessoa do Olivando Alves. Nós estaremos aqui hoje conversando, falando sobre propósito de vida. Show de bola, gente. Portanto, tá aí a abertura aí da Cristiane Oliveira. Propósito de vida. Eu gostaria que você explicasse direitinho sobre propósito de vida, Cristiane. Você que é uma pessoa que está sempre lidando aí com a palavra de Deus também, a gente vai bater também nessa tecla, não é isso? Eu queria deixar você bem à vontade logo de início aqui no programa Sobral na Mídia. Então, queridos, muito boa noite. Me sinto muito honrada em estar participando desse programa. É um prazer imenso estar aqui nos bastidores da Sobral na Mídia, na pessoa do Olivando Alves. E nós iremos ter um papo bem legal hoje sobre propósito de vida. Se você me perguntar, Anne, mas o que é propósito de vida? É aquilo que Deus nos designa para que nós venhamos a exercitar na nossa história, né? Quando nós nascemos, Deus ele entrega para cada um de nós um propósito, né? A palavra de Deus ela vem dizer isso. Para um ele designou pastores, para outro presbíteros, para outros evangelistas e para cada um Deus designou um propósito para as nossas vidas. Se nós olharmos para a vida do Olivando Alves, o propósito de vida dele é o quê? Ajudar pessoas, né? Sobral na Mídia é um programa onde ele trabalha e o propósito de vida do Olivando Alves, ajudar pessoas com o seu programa, com o seu trabalho. Isso é propósito de vida. Certo, Cristiane, você foi curada para ser instrumento de cura, como você chegou ao entendimento desse propósito? Então, Olivaldo, no meu caso, tudo começou quando eu separei, né? Eu saí de um divórcio muito conturbado, né? Uma separação onde eu passei por muitas feridas na alma, onde eu fui muito marcada de forma negativa emocionalmente. E eu me vi num buraco, eu me vi sozinha, desesperada, né, com sintomas de ansiedade, de depressão e muitas outras coisas. E daí eu comecei a pedir ajuda, né? Foi assim que eu descobri o meu propósito. Eu pedi ajuda, eu procurei uma pessoa chamada Mileide, pastora Mileide, quero até ser grata à sua vida nesse momento, se você um dia assistir esse vídeo ou se você estiver aqui. Sou muito grata por você. E numa conversa com ela, ela olhou dentro dos meus olhos, Olivando, e ela falou assim, você acha que todos os problemas emocionais que você tem, você acha que todas as feridas emocionais que você tem dentro de você hoje, elas foram acarretadas por conta do final de um casamento? E eu olhei para ela, Olivando, e eu perguntei, e não foi? E ela disse, não. Na verdade, você tem um histórico de feridas na alma. Eu não sei lhe dizer bem ao certo quando foi, como foi, mas isso está dentro de você e isso vem desde a sua infância. E ela me deu, Olivando, uma palavra-chave. Ela olhou dentro dos meus olhos e ela falou assim, faça o seguinte, você vai para casa, você toma um banho, você relaxe, descanse e depois você faça uma oração ao Senhor. Pergunte a Deus o que foi que aconteceu. Por que você se tornou uma adulta tão carente? Por que você se tornou uma adulta, emocionalmente falando, que precisa tanto de que pessoas cuidem de você? E eu fiquei com esse questionamento para mim também. Eu pensei, por que mesmo? E então, eu resolvi seguir o conselho dela. Eu fui para casa, eu tomei um banho, eu fiz uma oração. E acredite você, Olivando, acredite você, telespectador que está nesse momento nos assistindo. Eu fechei os olhos, eu fiz essa pergunta ao Senhor. E veio como um filme, como se fosse um flashback. Só que o flashback e o filme era a minha própria história. Eu era protagonista dessa história. E uma das coisas que eu vi nesse filme, nesse flashback, foi uma bebezinha chorando em uma rede. Chorava muito. E ninguém vinha, Olivando, ninguém vinha acalentar aquela criança. Ninguém vinha perguntar por que ela estava chorando tanto. E Deus ministrava no meu coração que aquela criança era eu. E depois eu tive um outro momento nesse filme, né? Uma criança aos 4 anos de idade,
sendo abusada sexualmente, eu vi toda a cena. Eu lembro a roupa que eu estava, eu lembro o lugar que foi na casa dos meus avós maternos, né? Eu lembro a pessoa, eu lembro todos os detalhes. Sei. E veio uma voz no meu coração, e essa voz dizia: agora você vai viver cada cura, passo a passo. Certo. Antes de você explicar aí a situação que você passou, sobre essa questão do abuso, certo? Você teve rejeição familiar, Cristiane? Também. Como foi isso? Rejeição paterna e rejeição familiar, né? Eu sou fruto de um casamento destruído. Sei. Quando minha mãe engravidou de mim, os meus pais eles já estavam separados, né, há 2 anos. E aí eles tiveram um reencontro, e nesse reencontro minha mãe engravidou de mim. Então, assim, de cara, eu já não fui uma criança bem-vinda, né? Eu não fui aquela criança que, talvez, você que está em casa, você foi uma criança que você foi bem-vindo, você foi bem-vinda. Seus pais compraram um berço, seus pais compraram uma madeira, roupinhas, esperando você chegar. Sei. Ninguém estava me esperando e ninguém queria que eu viesse. Foi isso que aconteceu comigo. E daí eu fui passando por um processo de cura interior, né? E foi daí, onde eu estava falando, que eu lembrei da questão do abuso sexual. Aí você pode me fazer a segunda pergunta, né? E dizer assim: Anne, mas você foi abusada sexualmente na infância? Sim. Fui abusada sexualmente na infância, aos 4 anos de idade. Foi uma experiência muito negativa, não é bom, né? E foi no quintal da casa dos meus avós maternos, Sei. né? No banheiro dos meus avós maternos. E foi um momento meio, sabe, humanamente falando, eu como criança de 4 anos de idade, eu não tinha noção do que estava acontecendo, né? Eu estava ali brincando com os meus familiares e houve o convite de uma pessoa mais velha que eu. Mas essa pessoa era ligada à sua família, Cristiane? Sim, mas eu prefiro não Certo. falar o nome da pessoa. Fique à vontade. Mas esse abuso, ele foi, como eu estava falando, no quintal, né, da casa da minha avó, né? E assim, até então, eu não sabia o que estava acontecendo. Você imagina comigo, ó, levando uma criança de 4 anos de idade. Ela não tem noção do que é certo e o que é errado. Quando nós temos 4 anos de idade, para nós entendermos o que é certo e o que é errado, nós vamos fazendo coisas certas e coisas erradas. E se nós recebemos a repreensão dos nossos pais, aí nós entendemos: poxa, isso aqui eu não posso fazer porque o papai e a mamãe vai bater, então é errado. E assim, eu estava nesse processo de aprendizado, né? E quando aconteceu, eu lembro que eu comecei a sentir dores, né? Eu comecei a afastar a pessoa e a dizer não, sai, chorar. E eu lembro que uma pessoa ouviu o meu choro e gritou pela minha mãe. Minha mãe muito rápido veio, né? Me tirou daquele ambiente, me deu uma surra, me colocou de castigo. Sei. E assim, como criança, uma mentalidade de criança, o que foi que eu pensei? Bom, a errada sou eu. Porque foi eu que apanhei, foi eu que fui repreendida, foi eu que fiquei de castigo, então a errada sou eu, né? E eu entendi, dentro da minha inocência de uma criança de 4 anos de idade, que a errada por aquela situação tinha sido eu, né? E ele não apanhou, ele não levou repreensão, não aconteceu nada, ele ficou de boa. E as minhas emoções, as nossas emoções, Olivando, elas não nos acusam, elas nos poupam desse episódio. Então foi o que aconteceu, o meu cérebro, de uma forma, guardou isso no mais secreto das minhas emoções e deixou lá, arquivada, né? Para que quando eu estivesse preparada, isso também a gente vai entender na psicologia, né? Quando eu estivesse preparada com maturidade emocional, eu ia viver aquela experiência, mas naquele momento eu não estava preparada. Então, eu guardei para mim. Certo. Agora, Cristiane, diante de todas essas avalanches que você está explicando aí, contando aí a sua história, qual foi a ferramenta que você utilizou para resolver tudo isso, Cristiane? Olivando, eu usei 3 ferramentas muito importantes nesse processo, né? Eu passei por um processo chamado cura interior. Sei. Né? Uma estrada que eu não posso viver por você, você não pode viver por mim. Eu não posso viver por você que está em casa, que talvez tenha passado essa mesma experiência que eu passei. Mas eu posso dizer para você 3 ferramentas muito importantes que vão nos auxiliar e nos ajudar a trilhar essa estrada.
E a primeira ferramenta que eu encontrei foi a palavra de Deus. Foi aqui que eu encontrei. Por quê? Porque eu comecei a pensar sobre a questão da rejeição familiar, do abuso sexual na infância, do abandono paterno. Eu achava que eu não era amada, que eu não era querida, que ninguém estava nem aí para mim. E a palavra de Deus, ela vai dizer completamente o contrário de tudo isso que eu estava entendendo. Sei. A palavra diz que eu sou amada, que eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. E eu passei a tomar posse dessas palavras. Eu passei a acreditar naquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito, aquilo que a palavra de Deus direciona sobre a minha vida. E eu comecei a orar, a pedir ao Senhor direcionamento. E uma segunda ferramenta muito importante também, muito eficaz, que eu encontrei foi acompanhamento psicológico, né? Eu Sei. não fui acompanhada por uma psicóloga pessoalmente, mas eu procurei no YouTube. Gente, vocês Sim. que estão assistindo em casa, que passaram essas experiências, que precisam de ajuda, na internet, no YouTube, nós temos vários psicólogos super profissionais que vão nos orientar, vão falar sobre feridas na alma, sobre dependência emocional, carências afetivas emocionais e vão nos orientar bastante sobre isso. Eu aprendi muito. Eu fui orientada Isso no YouTube. no YouTube. Eu posso até falar o nome das Cristiane, psicólogas. você não precisou procurar uma psicóloga. Na verdade, eu não procurei pessoalmente, Pessoalmente. mas eu procurei no YouTube, como eu falei, né? Pessoalmente, realmente. Isso. A Elizabeth Zaberube, se vocês quiserem uma dica, me ajudou bastante. Marinalva Calegari também me ajudou bastante. Foram ferramentas muito importantes nesse processo de cura interior. Eu acredito que tenha sido, com certeza, algo vindo da parte de Deus para o meu coração, né, Olivandro? Certo. Você falou aqui sobre uma voz que você ouviu. Que voz foi essa, Cristiane? Foi a voz do próprio Deus ministrando ao meu coração, dizendo para mim que nos momentos mais difíceis, né, onde o meu pai, que foi embora e nunca quis saber de mim, Deus estava ali, né? Deus estava ali e Deus iria continuar estando comigo o tempo inteiro de toda a minha trajetória de vida. Não importava para Deus o que aconteceu, não importava para Deus os percalços que eu passei no caminho ao longo dessa jornada. O importante é que, independente da situação, independente do contexto físico, do contexto geográfico, do contexto espiritual, Deus estava ali o tempo inteiro segurando minha mão. Sei. E a terceira ferramenta, Olivandro, que eu encontrei poderosíssima nesse processo, foi essa aqui, gente. Essa ferramenta, esse remédio. Que remédio é esse aí? Eu vou abrir para vocês e você vai ver, Olivandro, o nome desse remédio. Você vai ler para as pessoas que estão em casa. Lê para mim, Olivandro, o nome desse remédio. Coloca aqui na câmera aqui, ó. Isso. Perdão, remédio para a alma. Aqui, dá para ver aqui, Márcia, aqui, daqui para ver. Vem aqui assim, ó. Perdão, remédio para a alma. Perdão, gente. Explica pra gente aí, Todos os dias, Olivandro, quando nós tomamos uma gotinha desse perdão e deixamos que essa gotinha ela venha adentrar no nosso coração, a palavra de Deus diz que nós seremos sarados das nossas feridas, nós seremos sarados das nossas emoções. E eu quero dizer algo para o seu coração. Não importa o que você passou, não importa se você, na sua infância, assim como eu, foi rejeitada pelo seu pai. Mas quando eu descobri que o perdão, ele é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para a minha vida, eu passei a procurar o meu pai, Olivandro. Eu passei a conviver com ele. Eu já ia fazer uma pergunta, essa pergunta, já que você está falando do perdão. Deus, a gente tem que pedir perdão a Deus, não é? Não é isso? E a gente tem que perdoar. Exatamente. E como foi esse encontro com seu pai? Como foi esse perdão? Como foi? Então, eu passei a procurar meu pai, né? Eu entendi no meu coração que se Deus me perdoa, Olivandro, eu também preciso perdoar as pessoas. Isso. Né? E quando a palavra de Deus diz que Jesus ele deixou uma oração. Qual foi a oração que Jesus deixou? O Pai Nosso que estás no céu. Tem uma parte que fala, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha aí, gente. E Deus me ensinou, filha, se eu, que sou o Deus Todo-Poderoso, que te ama acima de tudo, te perdoei, por que você não pode perdoar também?
Foi esse entendimento que Deus trouxe para a minha vida. E quando eu oro, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido, eu estou declarando isso, que eu peço a Deus que Ele me perdoe da mesma forma que eu estou perdoando quem tem me machucado. E aí vem uma pergunta, como que eu tenho perdoado o meu próximo? É dessa forma que Deus está me perdoando. Quando eu entendi isso, Deus ministrou ao meu coração, eu procurei o meu pai. E, gente, foi algo extraordinário. Deus fez algo tremendo. Eu fui para perdoar ele, ele me pediu perdão, ele chorou bastante. E é muito bom você experimentar o perdão dentro da sua vida. Por quê? Hoje eu vou visitar meu pai. Quando eu chego lá, Olivandro, tem churrasco para mim. Tem um sorriso daqui até aqui, uma ansiedade esperando me ver toda semana. Sei. Então é algo maravilhoso. O perdão que eu dei para o meu pai fez bem para ele, com certeza, mas fez muito melhor para mim. Então, quero dizer algo para você. Se você acha que o perdão que você precisa liberar para alguém vai fazer bem essa pessoa, vai fazer muito mais bem a você mesma. Vai fazer muito mais bem ao seu coração. A pessoa vai usufruir desse perdão, com certeza. Mas você fica livre diante de Deus, você fica livre, sabe, das cadeias que nos aprisionam. Você sabe, Olivandro, que quando nós não perdoamos, nós prendemos aquela pessoa às nossas vidas? Sei. Nós prendemos.